Então, pessoal, aqui é mais um vídeo da disciplina Variáveis Complexas 1, ainda tratando da unidade 1, que fala sobre números complexos. A gente já viu nos vídeos anteriores o formalismo para a construção do corpo dos números complexos, onde deve ficar claro que números complexos, no nosso contexto, vão ser vetores do plano. Então, o conjunto dos números complexos é o espaço dos vetores do plano euclidiano, com uma relação de igualdade, uma operação de adição, uma operação de multiplicação que foram adequadamente definidas. Mas no final, vocês lembrem que, por razões práticas, a gente vai trabalhar com a definição usual, né, a definição mais prática ou clássica de números complexos, que é essa daqui, porque ela fica mais simples de serem feitas as contas. E foi esse o objetivo, de formalizar todo o processo para que a gente realmente possa trabalhar com a tranquilidade do rigor matemático que exige esse processo todo. Então, nesse vídeo a gente vai tratar mais especificamente dos conceitos importantes relacionados a números complexos, que é a ideia de módulo e conjugado. Então vamos ver os conceitos, as propriedades importantes, as interpretações geométricas, que na verdade eu vou deixar a maioria como exercícios para vocês fazerem as figuras, os esboços para interpretar geometricamente. Então isso é um exercício importante para que vocês fixem o conteúdo que está sendo estudado. E um destaque para essa propriedade aqui, que é chamada desigualdade triangular, que é bastante usada ao longo de todo o curso de variáveis complexas em vários contextos, em várias situações. E como sempre, deixando ao longo do vídeo alguns exemplos, exercícios para vocês complementarem e comentários para vocês também refletirem sobre o que está sendo estudado. E o livro-texto aqui, esse conteúdo continua sendo o conteúdo do capítulo 1. Bom, então, módulo e conjugado. Então, o módulo de um número complexo da forma A mais BI, a forma clássica, como eu comentei, a gente vai usar isso daqui por razões práticas. Então, o módulo, por definição, é o comprimento do vetor. O número complexo é um vetor, então tem um comprimento. Então, esse comprimento, no contexto dos números complexos, a gente chama de módulo, tá? Então, esse módulo é denotado por essa forma, então, é denotado por Z, então, isso aqui vai indicar módulo de Z, tá? E aqui a gente tem um esquema gráfico para entender. Então, se eu tenho um número Z aqui, o número Z igual a mais BI, então aqui eu tenho a componente do eixo X, ou seja, a parte real do número. Aqui eu tenho a componente B no eixo Y, esse B aqui é a parte imaginária. Então, cuidado, a parte imaginária não é B vezes I, a parte imaginária é o coeficiente B, tá? Mas aqui no eixo Y, que é o eixo imaginário, a gente coloca B vezes I. Se colocar só B, não tem problema não, tá errado. Não tá errado não, tá ok. Aqui também na figura dá a entender que A é positivo e B também é positivo, mas eles podem ser quaisquer valores, positivos ou negativos, etc. Se for negativo, você vai trabalhar com o módulo. Então, quando você representa um número complexo, que é esse vetor aqui, nessa figura, então você tem automaticamente esse triângulozinho aqui, esse triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, esse cateto é o comprimento de A, no caso aqui que A é positivo, se o A fosse negativo, seria o módulo de A. Esse outro cateto é o comprimento de B, também se B fosse negativo, seria o módulo de B. E esse comprimento aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, é o módulo do número complexo. O módulo vai ser sempre um número positivo ou zero. Por quê? Porque é comprimento. Ou é zero, quando é só um ponto, no caso só a origem, ou é um número estritamente positivo, tá? Então, desse triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, então, o que a gente vai ter? A hipotenusa, o comprimento dela é Z ao quadrado, módulo de Z ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Então, os catetos aqui A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Então, teorema de Pitágoras aqui nesse triângulozinho, facilmente você tem essa relação.
E daí, extraindo a raiz, vocês vão ter que o módulo de z, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Se o a fosse negativo, isso não ia afetar aqui, porque um número elevado, um número negativo ao quadrado dá a mesma coisa que a parte dele se ele for positivo. Então, se fosse menos a ao quadrado, tá? Então, isso, menos a ao quadrado, é a mesma coisa que a ao quadrado. Tá? Um número negativo dá no mesmo aí. Então, essa é a relação que define o módulo de uma forma algébrica, de uma expressão explícita, mas geometricamente você deve sempre lembrar que o módulo de um número complexo é o comprimento do vetor, do número. O conjugado de um número complexo, a definição é mais direta, então se eu tenho um número complexo na forma algébrica a mais bi, então o conjugado dele, então é um número complexo que a gente vai denotar assim, z barra, então z barra sempre vai indicar para a gente o conjugado do número complexo z, e por definição é simplesmente isso, tá? Então o que você está fazendo aí na definição? Você pegou o número complexo e trocou o sinal da parte imaginária. Se a parte imaginária tiver sinal positivo, no conjugado vai ter sinal negativo. Vice-versa, se a parte imaginária tiver sinal negativo, aqui no conjugado vai ter sinal positivo, tá? Aqui no caso do módulo, já está aqui direto a interpretação geométrica, mas vou deixar aqui como exercício, eu não coloquei, mas vocês interpretar isso daqui como, geometricamente. Tá? Interpretar geometricamente esse conceito de conjugado de um número complexo. Bom, as propriedades. Esses dois elementos, módulo e conjugado, apesar de serem conceitos bem simples, eles têm propriedades interessantes e que ajudam muito a gente na hora de trabalhar com números complexos. Então, por exemplo, a primeira propriedade aqui, propriedade 1, então para todo número complexo, eu tenho essa relação envolvendo o módulo do número complexo e o seu conjugado. Então, o módulo do número complexo ao quadrado é igual ao produto do número complexo pelo seu conjugado. Tá? Então, a prova é bem simples. Então, eu pego um número complexo qualquer aqui, ZA mais BI. Então, vou fazer esse produto. Aqui para ver o que vai acontecer. Então, Z vezes o seu conjugado, substituir aqui o Z e o conjugado. E fiz aqui a distributividade. Aqui a gente já está trabalhando já do jeito que a gente gostaria, né? Com as propriedades dos números reais, todo o processo de construção foi feito para isso. Então, quando eu faço essas multiplicações aqui, usando a distributividade, faço as simplificações, o que dá é isso daqui, ó. A ao quadrado menos, entre parênteses, b vezes i ao quadrado. Então, aí aqui vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. E como i ao quadrado é igual a menos 1, esse menos com esse menos vai virar mais, tá? Então, a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, esse produto dá isso, só que por definição, né, ou da interpretação que foi feita anteriormente, isso é exatamente o z ao quadrado, aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é tranquilo, bem simples. Propriedade 2, se z é um número complexo, não nulo, então o inverso dele, então isso aqui é a notação para o inverso do número complexo z, ou então essa outra notação, tá? Então o inverso do número complexo é igual ao seu conjugado dividido pelo módulo dele, dividido pelo módulo do número ao quadrado. Ok? Então, a prova, se z é diferente de zero, então o módulo de z também é diferente de zero, porque módulo é o comprimento do vetor. E aí, pegando aqui, ó, eu quero verificar aqui o inverso de z. O inverso de z é igual a isso. Então, peguei aqui a expressão z dividido por módulo de z ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é módulo de z, continua em cima, conjugado de z. Embaixo, z é a propriedade anterior. O módulo de z ao quadrado é igual a
z vezes seu conjugado, e aqui eu simplifiquei, tá? Aqui eu já estou usando propriedades que eu não dei muito destaque, propriedades da divisão, mas aqui eu posso usar tranquilamente por causa de tudo que eu comentei nos vídeos anteriores. Todo aquele processo foi feito para eu poder trabalhar com os números complexos da forma exatamente como eu trabalho com os números reais no que se refere aí às operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, etc. Então, conjugado de z dividido pelo módulo de z ao quadrado dá o inverso de z, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo. Uma observação importante é, se eu pegar um número z, deixa eu corrigir aqui, então, aqui é mais... Se eu pegar o número complexo genérico aqui, a mais bi, não nulo, então, o que a relação está dizendo? A relação está dizendo que o inverso de z é o conjugado de z dividido pelo módulo de z ao quadrado. Então, está aqui o conjugado de z e está aqui o módulo de z ao quadrado, tá? Me faltou aqui a barra. Conjugado de z, ok? Então, vocês observem o seguinte, ó, o que essa propriedade está dizendo é que essa propriedade está dizendo que para calcular o inverso de z, basta fazer o quê? Basta pegar, então, dessa relação aqui, isso igual a isso, vocês podem pensar como sendo essa contazinha aqui, ó. 1 sobre z, aí eu vou e multiplico em cima e embaixo, o conjugado de z, z vezes o conjugado de z. Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado de z. Então, o conjugado de z dividido pelo módulo de z ao quadrado. É um tipo de conta dessa que geralmente vocês, ou os professores, passam para vocês fazerem, né, como uma espécie de regrinha. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado de z para você achar esse resultado aqui, tá? Então, aqui está toda a justificativa. Outro detalhe, no vídeo para trás aí, que eu falei sobre inverso de um número complexo, eu deixei como exercício, quando vocês têm um número complexo genérico, z igual a mais bi, eu deixei como exercício para vocês deduzirem a fórmula do inverso de z. Então, quem fez exercício provavelmente achou isso daqui. Então, já tinha essa relação aqui, tá? Então, essa relação pode ser usada, se você quiser, ou então essa regrinha de pegar o número 1 sobre z e multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado. Então, isso vai dar z sobre o módulo de z ao quadrado, que é igual ao inverso de z, tá? Bom, daqui a gente chega na propriedade 3, agora eu vou falar de divisão. Se eu tenho dois números complexos z, sendo z diferente de zero, então w dividido por z é o que? É w vezes z barra dividido pelo módulo de z ao quadrado. Então, para eu fazer a divisão de um número complexo w por outro número complexo z, desde que esse z seja não nulo, basta eu fazer isso daqui, tá? Isso daqui também é simples com a ajuda da propriedade 2. Então, w sobre z, por definição, isso aqui é a definição. Vocês devem consultar um vídeo anterior, um vídeo para trás, onde eu falei da divisão de números complexos. Vocês vão perceber que a divisão foi definida desse jeito. Isso aqui não é propriedade. Isso daqui não é propriedade, isso é definição. Ok? Então, isso aqui é definição, w vezes o inverso de z, só que da propriedade anterior, esse inverso é exatamente isso. Então, vai ficar w vezes 1 sobre z, ou seja, w vezes isso. E aí, agora, só multiplicando aqui, eu vou ter w vezes o conjugado de z dividido pelo módulo de z ao quadrado, que é exatamente isso aqui. Tá? Então, uma observação também, se eu pegar um número complexo z, não nulo, e um w qualquer aqui, dessa forma, então, qual é a fórmula para calcular o w sobre z? Qual é a fórmula para calcular w sobre z?
aqui a gente tem nessa propriedade uma espécie de receita, né? Como é que a gente calcula, mas nos vídeos anteriores, onde eu falei de divisão, eu deixei como exercício também, quando vocês têm os números complexos genéricos, deduzir a fórmula da divisão W sobre Z. Então, quem fez esse exercício vai ter essa formulazinha aí lá e vai ter a resposta para isso daqui. Mas, alternativamente, e na verdade isso aqui é mais prático, a gente pode usar essa relação. Então, é o que está dizendo aqui, ó, então essa propriedade 3 nos diz que para calcular Z sobre W, basta fazer o quê? O que ela está dizendo aqui, ó, que para calcular W sobre Z, basta pegar o numerador, multiplicar pelo conjugado, o denominador, e também multiplicar o denominador pelo seu conjugado. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado denominador. Então, isso vai ficar W vezes o conjugado Z barra sobre o módulo de Z ao quadrado, que é exatamente o que está na fórmula. Tá? Exatamente o que está aqui. Então, a regrinha prática que os professores ensinam, geralmente no ensino médio. Como é que eu faço a divisão de números complexos? Eu multiplico em cima e embaixo da fração pelo conjugado do denominador. Tá? Essa propriedade aqui. Bom, aqui eu deixo um exemplo para vocês calcularem. Eu pego dois números complexos aqui, específicos, e aí só para vocês praticarem, calcular a soma, a diferença, o produto, calcular o inverso e também essa divisão. Então, vocês podem usar essas, especificamente, que foi falado aqui, né? O inverso e a divisão, vocês podem usar essas propriedades que foram faladas. A maneira mais prática é essa regrinha mesmo, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do que tiver no denominador, tá? Propriedade 4 são várias, tá? São várias relações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações. Eu vou deixar essas relações como exercício. Algumas delas estão no livro feitas, outras possivelmente estão como exercício também. Elas são bastante simples, que eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Então, peguem números genéricos, Z forma A mais BI, e W, C mais DI, e faça as identidades, para verificar que vai dar tudo igual, tá? Essas propriedades são muito importantes para a gente facilitar nossas contas em vários momentos. A gente vai, inclusive, usar várias delas já nesse vídeo. E ao longo do curso todo elas vão aparecendo. Então, precisa estar com elas bem trabalhadas para que fique facilmente acessível na mente de vocês na hora que for preciso usar essas propriedades. Tá? Então, a prova vai ficar como exercício. As que tiverem no livro vocês podem consultar. E no livro, com certeza, algumas delas também são deixadas como exercícios. Um comentário sobre essas três propriedades. Essa daqui, ó, está falando só da soma. O que é que está dizendo aqui? O conjugado da soma de dois números complexos é a soma dos conjugados desses números complexos. A gente pode falar assim, conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Aqui já é produto, então, conjugado, produto, dois números complexos é o produto dos conjugados. E aqui já é módulo. Módulo de dois números complexos é o produto dos módulos desses números. Essas propriedades não estão restritas a dois números complexos apenas. Elas podem ser feitas para um número finito qualquer de números complexos. Então, aqui eu tenho uma soma com n parcelas. O conjugado dessa soma é a soma dos conjugados de cada parcela. Então, a regra geral é essa. A soma dos conjugados, conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Essa demonstração é feita por indução finita, tá? Quem tiver familiaridade com isso, pode fazer a demonstração por indução finita. Quem não tiver, não precisa se preocupar com isso. Basta entender bem a propriedade, que ela não está restrita a dois números. Aqui já é o produto com n fatores. Então, conjugado de um produto é o produto dos conjugados, tá? Mesma regrinha. E como é que demonstra? Isso por indução finita também. E aqui já é a do módulo.
módulo de um produto é o produto dos módulos aí dos N fatores. E demonstração também por indução, tá? A propriedade 5, para cada número complexo Z, vale essa relação. Parte real de Z é a soma de Z com seu conjugado dividido por 2. Parte imaginária de Z é a diferença entre Z e o seu conjugado dividido por 2 vezes I. Então, só atenção que aqui é 2 vezes I, enquanto que aqui é 2, tá? Essas duas propriedades, elas são bem diretas, pessoal. Não vou fazer porque é bem direta. Basta pegar o número complexo na sua forma algébrica, o conjugado, A menos BI, o A é a parte real, o B é a parte imaginária, fazer as continhas que vocês vão ver que vai chegar aqui e aqui, certo? É tranquilo. Então, a prova também como exercício, mas é interessante vocês interpretarem essas propriedades, essas relações, interpretar geometricamente. Então, façam figuras para interpretar geometricamente o que significa cada uma dessas propriedades aí, certo? Aqui é uma coisa mais importante, que são as desigualdades. Então, todas as propriedades são importantes, mas as desigualdades, para efeitos de cálculo, elas vão ter um papel importante. Então, desigualdades, para cada número complexo Z, vale o módulo da parte real de Z é menor que ou igual ao módulo de Z. Só lembre-se que o módulo de um número complexo é um número real. Então, é o A. Você escreve o número Z na forma A mais BI, é o número A. Então, esse aqui é o módulo do número real correspondente, que é a parte real, e que é o módulo do número complexo, tá? Que foi tratado nesse vídeo. Está sendo tratado nesse vídeo. Aqui o módulo da parte imaginária. Então, o módulo da parte imaginária de Z é menor que ou igual ao módulo de Z. Aqui é a mesma coisa. Módulo da parte imaginária de um número complexo, a parte imaginária de um número complexo é um número real. Então, esse aqui é o módulo desse número real, enquanto que aqui é o módulo do número complexo Z. E essa outra relação diz que o módulo de Z é menor que ou igual à soma dos módulos da sua parte real com a sua parte imaginária. Essas desigualdades aí para a gente verificar. Bom, pego um número complexo na sua forma genérica, a sua forma algébrica genérica, A mais BI. Então, esse termo A é a parte real e esse termo B é a parte imaginária, tá? Além disso, como foi visto, o módulo de Z ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? A é um número real, então ele ao quadrado é a mesma coisa que o seu módulo ao quadrado, assim como B. Então, B ao quadrado é a mesma coisa que seu módulo ao quadrado. Então, daqui que vocês têm, ó, módulo de Z ao quadrado é A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. O módulo de B ao quadrado é um número que ou é zero ou é positivo. Então, essa soma que está aqui é maior ou igual que isso daqui. Vai ser igual quando isso for zero. Quando isso for maior que zero, vai ser maior. Então, ó, módulo de A ao quadrado é menor que ou igual o módulo de Z ao quadrado. Aí você extrai raiz, extraindo raiz aqui, isso vai dar módulo de A mais módulo de B. Então, falando só de números positivos, a função raiz é uma função estritamente decrescente. A raiz de x com x maior ou igual a zero, ela é estritamente decrescente. Então, quando você extrai aqui a raiz, permanece aqui a desigualdade. Então, a desigualdade se preserva, tá? Mas cuidado com essa coisa aqui, porque se fosse números negativos, a coisa poderia mudar, tá? Mas aqui não, que eu estou falando só do módulo, então o módulo é número maior ou igual a zero. Para o B é a mesma coisa, só trocando A por B. Então, módulo de B ao quadrado é menor que ou igual ao módulo de Z ao quadrado. Então, o módulo de B é menor que ou igual ao módulo de Z. Então, essas aqui são tranquilas, ficam verificadas. Então, vamos verificar essa daqui. Bom, então eu começo pegando, tenho que verificar que o módulo de Z é maior ou igual que a soma dos módulos da sua parte real com a sua parte imaginária. Então eu começo pegando o módulo de Z ao quadrado, e a gente viu que o módulo de Z ao quadrado é a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu tenho isso mais isso.
Aí nessa passagem eu coloquei isso daqui. 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B. Aí o que que acontece? O módulo de A é 0. Se o módulo de A for 0, isso daqui não vai acrescentar em nada. Vai ficar a mesma coisa. Aí eu teria uma igualdade nessa passagem. Se o módulo de B for 0, mesma coisa. Vai ficar isso daqui, eu tenho a igualdade. Se os dois forem positivos, aí eu tenho a desigualdade estrita. Porque eu somei ao que eu tinha, eu tenho A2 mais B2, e eu somei uma coisa que é estritamente positiva. Então isso, nesse caso, fica menor que isso. E aí, no geral, fica menor que igual. Então, A2 mais B2 é menor que igual a isso. E isso aqui, por sua vez, vocês podem escrever... sim, essa passagem aqui é a mesma coisa. O A ao quadrado é igual ao seu módulo ao quadrado. Estou falando números reais. Eu usei até isso aqui também, ó. E aqui também, B ao quadrado é igual ao seu módulo ao quadrado. Eu também usei isso daqui. Eu estou tratando números reais. Então, isso daqui dá igual a isso. E isso daqui é um produto notável. Esse produto notável aqui. Módulo de A mais B ao quadrado. Quando vocês desenvolvem isso daqui, chega nisso. Tá? Portanto, o que que a gente tem? De um lado, menor que... Eu tenho, de um lado, módulo de Z ao quadrado. Apareceu essa desigualdade aqui. E do outro lado, isso daqui. Então, está concluído aqui, ó. Módulo de Z ao quadrado, menor que ou igual, isso daqui ao quadrado. Aí, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, extrai a raiz. Como eu estou tratando de números maiores ou igual a zero, porque é o módulo sempre, estou tratando de números maiores ou igual a zero, então essa função raiz quadrada, ela é estritamente positiva, nos reais não negativos, então essa desigualdade se preserva. Então isso daqui passa a ser isso daqui, certo? Eu vou deixar como exercício vocês fazerem figurinhas, fazerem esboços para interpretar geometricamente essas desigualdades. Tá? Todas elas, essa e essa. Vocês só tem que lembrar, aqui no começo, ó, isso daqui, ó. No caso aqui é positivo, então o módulo é o próprio número. Então esse cateto desse triângulo é menor que essa hipotenusa. Ou quando for a hipotenusa, quando não for um triângulo, é só um vetor, vai estar igual. Esse outro cateto aqui estaria representando o módulo de B, ele é menor ou igual à hipotenusa. Tá? Vai ser igual quando for o próprio. Tá? E também a hipotenusa, ela é menor que ou igual à soma dos catetos. Então essas propriedades que estão relacionadas a essa interpretação geométrica. Tá? Aí eu estou pedindo para vocês detalharem mais como exercício essa interpretação geométrica. E aí vamos falar aqui mais da desigualdade que vai ter um maior destaque, a desigualdade triangular. Então ela merece mais destaque e recebe um nome chamado desigualdade triangular. Na verdade as outras também são desigualdades triangulares, mas essa daqui destaca-se. Então dados dois números complexos, valem o seguinte. O módulo da soma, o módulo de Z mais W é menor que ou igual à soma dos módulos, certo? O módulo de Z mais W é menor que ou igual ao módulo de Z mais módulo de W. Essa é a desigualdade triangular propriamente dita. Essa outra aqui é uma consequência dela. A gente vai ver. Então vamos provar essa daqui. Então a ideia da prova dessa é muito parecida com a ideia da prova dessa daqui. Na verdade, essa aqui pode até ser vista como um caso particular. Então vamos começar aqui, ó. Módulo de Z mais W ao quadrado. Então, módulo dessa soma ao quadrado. Isso é igual a, entre parênteses, Z mais W vezes, entre parênteses, Z mais W conjugado. Foi que eu usei nessa passagem. Eu já usei essa propriedade aqui, ó, lá do começo. Eu vou usar essas propriedades, isso aqui, primeira propriedade. Então, eu estou usando essa propriedade com a soma Z mais W. Não apenas com o número, mas a soma Z mais W. Então, voltando aqui, foi isso que eu usei, ó. Então, esse aqui, esse módulo de um número ao quadrado é o produto do número pelo seu conjugado, só que esse número aqui é a soma. Aí, agora eu fiz a distributividade, Z por W, Z... Não, primeiro eu usei outra propriedade, tá?
Então, eu repeti isso, e agora usei outra propriedade. Conjugado de uma soma, soma dos conjugados. Outra propriedade ficou para trás, que eu inclusive deixei como exercício. Então, usei mais uma propriedade aqui. Aí agora que eu vou usar a distributividade, tá? Usando a distributividade, então fica isso, ó. Z com Z barra, Z com W barra, W com Z barra, W com W barra. Então dá isso aqui. Aí, de novo, usando a propriedade que já foi usada. Z vezes Z barra é o módulo de Z ao quadrado. W com W barra é o módulo de W ao quadrado, tá? Aí aqui eu só fiz repetir e aqui eu troquei de posição aqui, usei a comutatividade, certo? Aí seguindo aqui, eu tenho, só fiz repetir esse termo aqui, também repeti esse. E aqui o que foi que eu fiz? Veja, eu fiz esse rearranjo para ficar aparecendo o Z primeiro. Essa parcela eu repeti e aqui eu escrevi assim, ó, esse é igual a esse. Vejam, Z vezes o conjugado de Z é entre parênteses conjugado de todo mundo. Usei outra propriedade. Conjugado de um produto é o produto dos conjugados, tá? Uma outra propriedade que eu estou usando aqui, que eu acabei não mencionando, é essa, mas ela é direta. Conjugado do conjugado de um número é o próprio número, tá? Quando você tira conjugado duas vezes, volta para o próprio número, tá? Então, usei isso daqui, ó. Primeiro usei a relação, a relação conjugado de um produto. Conjugado de um produto é o produto dos conjugados. Só que eu usei essa relação com quem? Com o Z e com o Z barra, o W barra. Usei essa relação. Aí, quando eu faço isso, no meio vai aparecer o conjugado do conjugado. Conjugado duas vezes, tá? Então, por isso que isso vira isso aqui. Ok? Então, vocês, nos estudos de vocês, se não ficar muito claro, vocês detalhem melhor. Pegam um papel, um rascunho e detalhem melhor. Ok? Então eu fiz isso para ficar esse número, Z vezes Z barra, aparecendo aqui. Z vezes W barra, esse número, aparecendo aqui também. Z vezes W barra, só que tem o conjugado dele. Então eu tenho um número com o seu conjugado. Então essa propriedade aqui, ó, essa propriedade aqui, a parte real é igual a um número Z mais o seu conjugado dividido por 2. Quando eu passo o 2 para cá, então vai ficar duas vezes a parte real é igual à soma do número com o seu conjugado. Então, vou usar essa propriedade dessa forma exatamente aqui, ó. Porque o que eu tenho? Olhe para esse número, Z vezes o conjugado de W. E aí aqui eu estou somando, ó, ele com o conjugado dele. Então, peguei um número e somei com o seu conjugado. Isso dá duas vezes a parte real do número. Então, é a propriedade que eu voltei para explicar. Então, essa propriedade está sendo usada aqui, certo? Então, repeti esse e aqui usei essa relação. Então, uma propriedade que foi passada para frente, passada anteriormente. E aí, repeti módulo de Z ao quadrado, mais uma vez, repeti módulo de W ao quadrado, mais uma vez. Esse 2 também está sendo repetido aqui. Aí apareceu essa desigualdade e aí eu troquei. Ao invés de ser parte real de Z, ficou módulo de Z. Então eu estou usando essa desigualdade aqui, ó. Estou usando essa desigualdade. O módulo da parte real é menor que ou igual ao módulo de Z. E sempre a parte real de qualquer número real é menor que ou igual ao seu módulo, tá? Qualquer número, isso aqui não tem nada a ver só com números complexos, vale qualquer número real. Qualquer número real é menor ou igual ao seu módulo. Quando o número for positivo, é exatamente igual. Quando o número for negativo, é estritamente igual, porque um é negativo, o outro é positivo. Então, parte real de Z é menor que ou igual o módulo de Z. E esse módulo de Z é menor, o módulo da parte real é menor que ou igual o módulo de Z, que é essa propriedade aqui, tá? Então, eu usei essa propriedade desse jeito aqui, ó. Então, no lugar da parte real de Z, aí vai ficar menor que ou igual, da desigualdade que eu voltei para explicar,
e aqui o módulo do produto dos dois números, ok? Então, por isso que apareceu a desigualdade, esse daqui desapareceu e apareceu o módulo desse produto, certo? Bom, e aí, módulo de Z ao quadrado, módulo de W ao quadrado, sendo repetidos, e aqui agora eu repeti o 2, e aqui vai ficar o módulo de um produto. O módulo do produto é o produto dos módulos. Esse aqui está parecendo um parêntese, mas é um módulo. É o módulo de Z. Então, o módulo, duas vezes o módulo de Z vezes conjugado de W vai ficar o quê? Duas vezes o módulo de Z vezes o módulo do conjugado de W. Aí não está aparecendo o conjugado por quê? Porque o módulo do conjugado é igual ao módulo do número. Então, esse aqui é igual a esse produto. Tá? Isso aqui tudo é esse produto notável. Se você desenvolver isso daqui, vai dar exatamente isso. Então, qual é a conclusão? A gente começou aqui com isso, fez essa conta toda. No meio apareceu essa desigualdade, no meio das contas apareceu essa desigualdade, e no final chegou com essa expressão. Então, concluindo, a gente tem isso. Ó. Módulo de Z ao quadrado menor que ou igual, módulo de Z mais módulo de W, tudo elevado ao quadrado. Extrai a raiz. Quando eu extrair a raiz aqui, eu vou preservar essa desigualdade. Por quê? Porque os números aqui são maiores ou igual a zero. A função raiz de x, ela é decrescente quando x é maior ou igual a zero. Ela é estritamente crescente quando x é maior ou igual a zero. Então, extraindo essa raiz, vai ficar isso. Deixa eu só corrigir aqui, tem um 2, esse 2 não tem. Então, módulo de Z mais W menor que ou igual ao módulo de Z mais módulo de W, tá? Que é a primeira parte aqui, a desigualdade triangular, ok? Bom, aí essa daqui serve como consequência da seguinte artifício, ó. Eu vou usar essa desigualdade da seguinte maneira. Começo aqui, módulo de Z é igual a, entre parênteses, módulo de tudo isso aqui, né? Entre parênteses, módulo de Z menos W mais W. Foi o que eu fiz aqui, eu somei e subtraí, eu somei W, aí para não alterar o resultado, eu subtraí, e eu escrevi desse jeito. Então veja que vocês fizerem essa conta, vai dar só o Z. Aí agora eu vou usar a desigualdade triangular, essa aqui, ó. Só que no lugar da primeira parcela aqui, vai ser essa diferença, Z menos W. Então isso daqui tudo vai ficar módulo de Z menos W mais módulo de W, menor que ou igual. Então foi essa desigualdade triangular sendo usada. Aí agora é só passar o módulo de Z, módulo de W para o outro lado. Então quando eu faço isso, vai ficar Z menos W, tá aqui, módulo, né? Módulo de Z menos módulo de W menor que ou igual módulo de Z menos W. E também a fazer a mesma coisa, só que agora com W. Fazer a mesma coisa com W. Então agora eu somo Z e subtraio Z para não alterar nada. E faço isso daqui. Para essa desigualdade eu usei a desigualdade triangular com Z e com essa diferença. Então vai ficar módulo de Z, essa soma aqui, módulo menor que ou igual, módulo de Z mais módulo de Z menos W. Repito aqui, igual, e isso aqui eu só fiz trocar. Por quê? Porque módulo de W menos Z é igual módulo de menos Z menos W, entre parênteses, tá? Módulo de Z menos W, deixa eu escrever aqui, módulo de W menos Z é igual módulo, entre parênteses, W menos Z. Isso é a mesma coisa que módulo de menos 1 vezes... trocar aqui de posição, então esqueci. Z menos W. Módulo de Z menos W. Aí o módulo de 1 é 1, então fica só
Z menos W. Então isso que foi usado aqui, nessa passagem. Essa passagem daqui para cá. Ó. Esse módulo desse número é igual a esse módulo desse aqui. Porque um é igual ao outro só trocando de sinal. Isso não altera nada com o módulo. Portanto, agora é só passar o Z para o outro lado. E aí vai ficar W menos Z menor que igual. Que esse menor que igual estava aqui. Z menos W. Então, o que a gente tem? A gente tem, ao mesmo tempo, módulo de Z menos W, módulo de Z menos módulo de W, menor que ou igual a esse número, e módulo de W menos módulo de Z, também menor que ou igual a esse número. Essas duas desigualdades, elas são resumidas exatamente assim. Por quê? Porque isso aqui ó, é módulo dessa diferença. Módulo dessa diferença, ou é isso, quando esse número é positivo, ou é isso aí com o sinal trocado. Só que quando você fizer isso com o sinal trocado, aí vai dar isso aqui. Tá? Então, essa relação, ela nada mais é do que uma maneira resumida de escrever essas duas aqui. Tá? Portanto, módulo, aí entre parênteses, módulo de Z menos módulo W é menor que ou igual ao módulo da diferença, que foi exatamente o que foi obtido aqui. Ok? E aí, chega nessa relação. Então, observe esse tipo de argumento, que ele vai ser recorrente em outros momentos. E aí, só uma observação sobre isso daqui. Essa desigualdade também não está restrita a dois vetores. Então, se eu colocar aqui uma observação, se vocês tiverem N números complexos, então, a desigualdade triangular, ela vale para uma soma finita qualquer de números complexos. Também pode ser provado por indução. A parte básica da indução é o que foi provado nessa propriedade que eu acabei de discutir com vocês. Essa outra aqui é indução finita. Quem tiver familiaridade com esse tipo de argumento de demonstração por indução finita, faz o exercício, se quiser fazer como exercício, faz tomando como parte básica exatamente essa, que foi provada dessa forma. O restante é a demonstração por indução. Mas vocês podem simplesmente dizer isso. A desigualdade triangular diz o quê? Módulo de uma soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Veja que enquanto para produto, módulo de um produto é igual ao produto dos módulos, para soma, que a gente tem uma desigualdade, a desigualdade triangular. Módulo de uma soma é menor que ou igual à soma dos módulos, ok? E aí também fica como exercício vocês interpretarem geometricamente essa desigualdade triangular. Então, desenhe um triângulozinho representando três números complexos e interprete geometricamente essa desigualdade triangular. Bom, e aí com isso a gente finalizou aqui o que a gente tinha para fazer, né? Ia falar de módulo conjugado, a ideia, as propriedades, então várias propriedades, as interpretações geométricas, várias delas foram sugeridas como atividade para vocês entenderem bem tudo, e um destaque para a desigualdade triangular, tá? E aí vocês consultem também o livro-texto para ver como que esses tópicos foram abordados no livro-texto, complementem com os exemplos que tem lá e tentem fazer exercícios relacionados. E é só por esse vídeo aqui, e em breve teremos mais outro aí. Tchau!